numa fase agora que eu aprendi, mais importante que acertar é não errar. Eu até comentei isso com o Flávio Augusto. Um acerto pode te levar 1 grau. Agora um erro, você vai cair 10 degraus. Para voltar no momento que você estava, pode demorar 3 anos, 5 anos, talvez nunca mais você chegar naquele momento. No poder da autorresponsabilidade, você é o responsável pelo estado que você está. 80% do seu sucesso é psicológico, 20% é técnico. Por que um jogador de futebol erra um pênalti que ele treinou 10 mil vezes? Não é questão de técnica, é questão de condicionamento psicológico. Ele não erra o pênalti ali no final da Libertadores, no final da Champions League, no final da Copa do Mundo, porque ele não sabe. Ele erra porque ele tá tenso. Nós temos o administrador e nós temos o empreendedor. Mas o empreendedor, em alguns momentos, ele vai precisar de características do administrador. Porque enquanto o seu negócio é pequenininho, você tem 6 pessoas, 8 pessoas, dá pra você fazer tudo ali na boa. Múltiplas funções, todo mundo faz um pouquinho, mas depois que você começa a ter um conglomerado de pessoas, ele vira um empresariário. Eu nunca tinha ouvido falar assim. Empresariário do seu próprio negócio. Exato. Ele não consegue dar um passo adiante porque ele está com essa limitação. Olá, empreendedor. Olá, empreendedora. Estamos aqui hoje no nosso primeiro Resendecast. O Resendecast é um podcast que surgiu através de um compromisso público que eu fiz com o meu mentor, o Joel J. E o objetivo do podcast é o quê? Democratizar o acesso ao empreendedorismo, trazer mentalidade, novas ideias de negócio, ampliar o nível de percepção tanto do empresário já maduro, que quer expandir seu negócio, quanto aquela pessoa que tem um desejo ardente no coração, que quer empreender, mas que não sabe o caminho da jornada. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, detalhe pequeno, ele foi meu primeiro mentor. E hoje ele é sócio e CEO, né, da maior escola de negócios de Minas Gerais, do Brasil. Nós estamos aqui hoje com o CEO da Prudem, João Paulo. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, Vinícius, pelo convite. Ser o primeiro episódio do Resendecast, tenho certeza que vai ser uma excelente conversa. Vamos ter bastante o que falar aqui, porque quando nós dois encontramos, o papo flui demais. Flui demais. E outra, nós ficamos aqui uns 40 minutos conversando de histórias, desafios que já passamos e superamos. Só para lembrar, ele certa vez me fez um desafio de fazer um mapa dos sonhos. E aí eu coloquei ali minhas metas financeiras, metas empresariais, de vida, de rotina energética. E eu estava com uma crença limitante tão pequena que ele falou assim, rapaz, dobra essa meta, quadruplica essa meta. E, João, a mentalidade estava de escassez e foi destravado. Então, uma das pessoas responsáveis por eu ter uma mentalidade de crescimento foi através do João. E esse é o desafio, é o grande desafio hoje do empreendedor, é acreditar, mas para isso ele precisa de orientação. Que o mentor hoje, se eu estou aqui no ponto A, é o mentor que já chegou no ponto B e que vai me conduzir. E nós não estamos aqui para ser heróis, nosso dever, nosso objetivo é ser ponte para ajudar as pessoas a chegarem no caminho B. E nós acreditamos que com muito trabalho, muita humildade, coração ensinável, a gente consegue contribuir para que o pouco de cada um faça muito para todos. E isso é uma frase que eu carrego comigo, que é do presidente Altair Vilar, do Cartão de Todos. Então, pouco de cada um faz muito para todos, e a inteligência coletiva, ela faz o diferencial. O Vinícius foi muito generoso aí, né, Vinícius? Falar que foi o grande mentor, né, o primeiro, mas que honra a minha, né? Mas o Vinícius você já estava praticamente pronto para voar, né, Vinícius? Precisava só de alguns ajustes ali no avião e a gente dobrou a meta, mas depois você quadruplicou, aumentou em 10, você não brincou, não. O João hoje, ele já mentorou, cuidou, ele transformou, ajudou a transformar mais de 3.000 empresas, né? Então, a empresa hoje, ela enfrenta um desafio que é o quê? Os colaboradores estão com crenças limitantes, o próprio empreendedor não tem a sua rotina organizada, não tem visão de futuro. Então, a gente queria falar aqui hoje também um pouco sobre gestão, sobre modelagem de negócio. Se o empreendedor erra no modelo de negócio que ele está trabalhando, um erro de premissa acarreta todo o erro na última linha do projeto. Então, João, muito obrigado mesmo por estar participando e por ter contribuído na minha formação. Agora, eu queria ouvir também, né? Eu soube recente que você chegou dos Estados Unidos, uma das maiores feiras de inovação, tecnologia,
né? O João está indo agora para a China. E eu sei algo também que poucas pessoas sabem. Ele foi mentorado do maior coach do mundo, que é o Tony Robbins, que eu sou um leitor assíduo também. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa feira de inovação, como que você enxerga que o Brasil hoje vai enfrentar uma possível crise para o empresário que não esteja capacitado, se ele, né, empreendedorismo, a gestão, qual o papel do empresário para se capacitar e estar apto a enfrentar desafios, João? Eu vejo assim, sabe, Vinícius, que voltando lá dos Estados Unidos, a gente volta admirado quando a gente volta da América, né? A gente percebe assim o quanto que o americano é evoluído, o quanto que a civilização americana é evoluída, e devido a um ponto que você colocou aqui antes da gente ligar as câmeras, né, que é a questão do conhecimento. A importância de ter conhecimento. Como que o americano ele é inteligente, ele busca o conhecimento. Quando a média nacional de livros anos no Brasil é menos de um livro, lá nos Estados Unidos, nós temos uma média de mais 10, 12 livros ano. Então, um americano médio, enquanto ele produz o que um brasileiro faz, um americano faz em 15 minutos o que um brasileiro, 4 brasileiros fazem em 15 minutos. Então, assim, é uma proporção absurda. Você precisa ali, o americano é 4 vezes mais produtivo que o brasileiro. Ou seja, não é só por causa que ele é americano, sim, porque é devido do conhecimento. Então, a pessoa que realmente está buscando o conhecimento, ela vai ter uma capacidade de prosperar. Não adianta a pessoa virar e falar assim, não, eu só quero ter garra, eu só quero ter fé, eu só quero ter determinação e tudo. Claro, que igual um dos seus mentores lá, né, que é o Caio Carneiro fala, que ele veio também de um outro grande mentor, que é o Tony Robbins, fala, 80% do seu sucesso é psicológico, 20% é técnico. Por que que um jogador de futebol erra um pênalti que ele treinou 10 mil vezes? Não é questão de técnica, é questão de condicionamento psicológico. Então ele não erra o pênalti ali no final da Libertadores, no final da Champions League, no final da Copa do Mundo, porque ele não sabe. Ele erra porque ele está tenso. Então, assim, é importante a gente cadenciar que o empreendedor ele precisa das características comportamentais, que é conhecido no mundo dos negócios como soft skills, as habilidades como oratória, gestão do tempo, ter uma capacidade de persuasão, negociação, entusiasmo, autoestima, etc. Tudo isso é importante, a fé, capacidade de acreditar, é 80%, mas esses 20% também técnicos são muito importantes. A regra dos 80-20. 80-20. Né? O empreendedor, o colaborador que não governa suas emoções, que não se capacita, ele a todo tempo está tendo distrações. E hoje eu enxergo como um grande fator de baixa produção de toda seja na indústria, seja no serviço, no Brasil em geral, distrações. Então a gente tem que trabalhar para eliminar distrações. A turma está a todo momento consumindo conteúdo no WhatsApp, no Instagram, quando deveria estar produzindo conteúdo, se capacitando. Então, a gente trabalhar nessas forças restritivas, né, ter um autoconhecimento, uma autoavaliação, uma autogestão para eliminar distrações e focar nos 20% que vão fazer a diferença. Então, eu acredito que é muito também do trabalho do próprio líder, né? Ele, como líder que governa o time dele, ele tem que passar essa informação, ele tem que trazer esse nível de consciência para os seus colaboradores, que isso faz toda a diferença. Porque um colaborador que é detrator, que é tóxico, ele contamina a produção do time. Então, se a gente quer ter alta produtividade, nós temos que ter um time falando a mesma língua, situados na mesma página. Então, um detalhe que a gente deve se ater são reuniões periódicas. A gente aprende nas escolas de negócio, assim como eu aprendi na sua, na Prudem. Aproveitando, pessoal, já segue aí, ResendeCast, no YouTube, já curta, compartilha, faça comentários, nós acompanhando alguns comentários aqui. E siga o João Paulo Prudem, é isso mesmo? É isso @ mesmo. João Paulo Arroba Prudem. João Paulo Prudem. Você que quer se capacitar, que você não está se conformando, eu ouvi essa semana, se conformar é se colocar numa forma, você tem que transbordar, às vezes sua forma está muito pequena, então não se conforme, expanda e a gente busca evolução, então vamos nos capacitar, porque o conhecimento, como você falou, ele é libertador, ele é transformador. E voltando ao assunto aí de
Você acredita que o Brasil hoje está preparado para o que vai enfrentar? Antes de você falar do Brasil, eu queria fazer um comentário quando você falou de produtividade. Um líder que domina gestão da rotina do trabalho, ele produz com o time dele 6 vezes mais do que um líder que não domina a gestão da rotina. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez uma colaboradora minha, ela organizou a rotina dela de trabalho, isso há uns 7 anos atrás, de 8 às 18 horas. Na primeira fração de hora, ela colocou assim: preencher o CRM. E aí eu falei assim: 1 hora para preencher e verificar o CRM? Eu duvidei daquilo. Então eu fui, como eu estava fazendo a construção da rotina de trabalho, eu sentei do lado dela, Vinícius. Na hora que eu sentei do lado dela, eu virei e falei assim: ó, hoje eu vou ficar aqui do seu lado, você vai preencher o CRM para mim, na minha frente, 1 hora, que você disse que é 1 hora. Aí ela foi, Vinícius, pegou o CRM e aí eu falei assim, peguei o cronômetro e falei assim, valendo. Coloquei lá. E ela começou a preencher e tava do lado dela. Tempo. Quanto tempo? 9 minutos. 9 minutos. Ou seja, ociosidade, 51 minutos. Eu te pergunto, o que ela estava fazendo? Se você pega um vendedor que você fala assim, produtivo, ele vai fazer, em média, 50 ligações, por exemplo, com alô. Vamos falar de ligação, não de WhatsApp. Um improdutivo, ele faz, em média, 18 ligações. Se você dividir 50 ligações por 8 horas de serviço, ele bem trabalhado, isso vai dar uma média, ele vai fazer cada alô ali uma média de 9 a 11 minutos. Você pega o outro, ele ficou 23, 25 minutos por ligação. É um absurdo. Então, assim, você vê assim que se o líder não tiver pelo menos a capacidade de gerenciamento de tempo, ou seja, ele tiver a capacidade de gerir a rotina de trabalho dos colaboradores dele, a improdutividade é enorme. Você pega, às vezes, uma equipe aí, igual você tem, várias empresas com vários times de vendas. Às vezes você vê uma equipe enxuta, com 8 vendedores, vendendo demais. Aí você pega o outro com 20 vendedores, não bate de 8 vendedores. Vendendo menos. Não é isso? Você citou o Caio Carneiro, e o Caio Carneiro ele tem uma frase que eu trago comigo, que quando a equipe está desmotivada, é só você chegar no colaborador e falar a seguinte frase para ele: não existe dia ruim que suporte 100 ligações. Qual o recado que ele nos dá? A gente precisa de ter atitude. Tem o acrônimo: conhecimento, habilidade, atitude, o famoso chá. Uma atitude com a elevada máxima potência, em dia nenhum vai resistir a um dia que você focou em bater sua meta, em fazer as 100 ligações. E, João, você trabalhou aí ajudando mais de 3.000 empresas. Qual o padrão que você enxerga que essas 3.000 empresas que estão passando por um momento de dificuldade, ou seus gestores estão passando por um momento de dificuldade, que eles têm em comum? E vamos trazer o aspecto do que eles têm como dificuldade e vamos levar para um nível também da pergunta que você falou de uma possível crise que o Brasil pode vir, né? Um rombo fiscal, né? Que as contas estão aí realmente, o governo está gastando mais do que arrecada, né? Isso é como se diz, uma instrução básica de educação financeira. Você não pode gastar mais do que você ganha. Mas o governo não está seguindo essa premissa, então a gente vai ter essa colheita. O que eu percebo? A maturidade do empresário brasileiro é muito rasa em relação quando você pega um país de primeiro mundo. O empreendedor brasileiro, o empresário brasileiro, ele muitas vezes não tem conhecimentos básicos da administração, básicos do empreendedorismo. Eu gosto de colocar assim que o administrador, é diferente do empreendedor. Nós temos o administrador e nós temos o empreendedor. Mas o empreendedor, em alguns momentos, você vai precisar de características do administrador. Porque enquanto o seu negócio é pequenininho, que você tem 6 pessoas, 8 pessoas, dá para você fazer tudo ali na boa. E ali, múltiplas funções, todo mundo faz um pouquinho, mas depois que você começa a ter um conglomerado de pessoas, igual nós temos lá dezenas de funcionários, você já precisa dos modelos de administração para você colocar os departamentos, hierarquizar cargos, funções, manuais. Exatamente. E aí, o empresário, muitas vezes, ele sabe, e o empresário brasileiro sabe até um nível dos 5 funcionários, dos 6 funcionários, 8 funcionários. Depois ele para nesse teto. Ele vira um empresidiário. Eu nunca tinha ouvido falar empresidiário do seu próprio negócio. Exato. Ele consegue dar um passo adiante porque ele está com essa limitação. É isso. E foi justamente, né, nesse compromisso público que eu fiz com o Joel J, que eu falei assim, uma forma de eu poder contribuir em democratizar o acesso ao empreendedorismo foi criar a Chave do Sucesso. Foi uma masterclass gratuita
com alguns ensinamentos ali. Para quê? Para que empresários já atuantes ou aqueles que desejam ter, né, o empreendedorismo na veia, possam ter um mínimo de nivelamento, de pensamento de segunda ordem, de modelagem de negócios, saber sobre finanças, porque é uma visão holística. Você tem que entender de pessoas, você tem que entender de leitura de cenários que nós vamos enfrentar. Tem expressões que às vezes a gente utiliza em inglês, que é Unity Economics. A pessoa não sabe quanto custa para adquirir um cliente, um CAC, quanto tempo esse cliente fica na minha base, um LTV. Então, são regrinhas básicas que o empreendedor brasileiro ainda não tem nem a percepção. Então, o nosso papel é contribuir, o nosso papel é poder levar informação para aqueles que querem evoluir, querem melhorar. Então, eu mesmo já investindo muito em mentorias, eu mudei um pouco meu ano de 2026, vou me dedicar mais, mudei a minha rotina, estou acordando 1 hora mais cedo para quê? Para me capacitar. Gente, tem uma expressão em E nem inglês. precisava, Vinícius. Nem precisava. Pra que tá acordando 1 hora mais cedo? Olha aí, empreendedor. Pra que o Vinícius tá acordando 1 hora mais cedo? Vamos dizer assim, dentro de um padrão do brasileiro médio, você já atingiu o sonho que a maioria das pessoas gostariam, mas você não para. Agora quer acordar 1 hora mais cedo, né? Mas eu acho que esse negócio de ficar só na praia também cansa, a pessoa não sabe, não. O pessoal fala assim: ah, não, quando eu ganhar dinheiro, eu vou ficar só na praia. Eu falei: eu duvido, eu vou te pôr 5 dias de frente pra você ficar lá no mar. O dia inteiro você vai ficar tomando coquetel e comendo camarão. Você vai ver, você não aguenta, você já começa a tremer na cadeira. Quando a pessoa ela tem um nível de consciência que a falta de educação, né, te custa muito, então eu estou numa fase agora que mais eu aprendi, o mais importante que acertar é não errar. Eu até comentei isso com o Flávio Augusto. Um acerto pode te levar 1 grau. Agora, um erro, você vai cair 10 degraus. E para voltar no momento que você estava, pode demorar 3 anos, 5 anos, e talvez nunca mais você chegar naquele momento. Então, no poder da autorresponsabilidade, você é o responsável pelo estado que você está. Então, não adianta terceirizar culpa em governo, em alta do dólar, baixa do dólar. Nós somos responsáveis, então cabe a nós que temos o conhecimento de estar buscando conhecimento. O YouTube tem inúmeros ensinamentos gratuitos, né? Eu hoje invisto em diversas mentorias e as pessoas até assustam. E masterminds, né? Você participa de muitos grupos empresariais. Muitos. Esse ano de 2025 eu investi R$700 mil em mentorias. É um valor muito relevante. Para quê? Para eu ter uma rigidez, uma clareza, uma visão de futuro, para que eu possa tomar uma decisão que tanto eu quanto meu time erremos menos, né? E numa empresa, o que você acha que hoje está sendo mais determinante, João? Você ter uma competência ou você ter uma liderança? O que mais está faltando ali? A pessoa investir ou em soft skill, hard skill, ou uma pessoa para puxar e mudar a mentalidade, né? Que eu aprendi, aproveitando o gancho aqui, gerir pessoas é gerir emoções. Então essa frase eu abdiquei para mim e aprendi com certas pessoas. Obrigado, carrego comigo essa frase. Gerir pessoas é gerir as emoções. Eu vejo assim que eu sempre vou colocar o voto de que as habilidades comportamentais são mais importantes que as habilidades técnicas. Mas a gente não pode negligenciar a importância das habilidades técnicas. Porque assim, vamos lá, você quer um piloto de avião otimista ou seguro? Aí agora você quer, não, você fala assim, eu quero um piloto de avião seguro, Classe ou A. seja, classe A, que ele domine a técnica, né? Obviamente eu quero que ele seja seguro e tudo, mas eu não quero que ele seja um otimista. Então, assim, a gente sabe que as primeiras habilidades fundamentais para a gente poder trabalhar como empreendedor são as soft skills, são as habilidades comportamentais, mas depois de um tempo eu vou precisar das hard skills, que são as habilidades técnicas. E aí, vou cadenciando isso. Vou cadenciando. Agora, é importante a gente
eu quero colocar um assunto assim bastante polêmico. Porque assim, também não adianta você ser a pessoa com excelentes soft skills, muitas boas hard skills e não tiver um bom modelo de negócio. Flávio Augusto fala isso. Você pode ter um péssimo modelo de negócio e colocar uma pessoa classe A que ele não vai prosperar. Agora, se seu modelo de negócio ele é muito bom e você coloca uma pessoa mediana, essa pessoa vai prosperar. Então, um colaborador classe A, ele vai te trazer, vai te indicar um outro colaborador classe A. Então, seu time vai ficar mais homogêneo. E muitas das vezes, nós como líderes, falta para a gente trazer mais clareza para os nossos liderados, as pessoas que nós exercemos influência. Então, nós mesmos, recente, eu fiz, junto com o time, manual de cultura, para deixar claro para o colaborador o que eu tolero, o que eu não tolero. Nós temos que fazer acordos. Então, o colaborador que não sabe o que a empresa espera dele, se ele age de uma forma incorreta, por muitas das vezes ele não teve essa ciência. Então, documentar a cultura da empresa. E tem uma outra coisa, João. É igual o cartão de todos. Você começa a brigar por dinheiro, o pessoal, "Ô, todos por todos." Todos por É como todos. se diz, então as frases otárias, né, que o dinheiro cega, o lucro Lucro é consequência. lucro é consequência. Começa a brigar, todos por todos. Vamos parar com isso. Quando o empresário coloca o dinheiro à frente de todos os seus empreendimentos, isso cega os olhos do empreendedor. Essa é a frase, exatamente. Essa que é a frase. Eu vejo assim, cada habilidade ela precisa ser aplicada num determinado momento, né? Então, às vezes, você precisa ali vamos supor, igual você. Para você, estratégia é mais importante que cultura. Não, perdão. Para você, cultura é mais importante que estratégia, porque você já está com tantos funcionários, tantas pessoas, que você perde um nível de controle estratégico. A única forma que você tem de obter um controle maior dentro do seu grupo é com cultura. É criando uma mentalidade que corresponda à sua. Se você conseguir pegar ali aquele bloco de 300, 500, 600, 1000 funcionários que você tem e fazer todo mundo pensar como você quer, é muito melhor do que você querer um planejamento estratégico que vai em cima de todo mundo. É muito melhor. Porque o planejamento estratégico, a gestão de controle, ela serve para um grupo pequeno de pessoas. Quando você tem um grupo, igual você falou, que você tem gente em todos os Brasil, você tem que ter cultura. Cultura. Aí pessoal, o que é cultura? Cultura é um conjunto de pensamentos, sentimentos, comportamento de um determinado grupo de pessoas. Cultura é o que acontece quando o líder Líder não não está. é o gerente É invisível. o gerente invisível. Exato. Só que, por vezes, o gerente fala para o seu liderado e ele não tem uma participação. Ele está fazendo um treinamento ali no kick-off da segunda-feira, está entrando no ouvido e saindo no outro. Então, nós, como líderes, temos a obrigação também de ter esse feedback, Uhum. porque as pessoas hoje estão com leitura passiva, com pergunta passiva. Então, assim, falta muito disso, né? E você aí com seus mentorados, essas 3.000 empresas, né? Conta pra gente mais um pouco como é que eu trabalho aí junto a essa mudança, 3.000 empresas aí, transformando Brasil afora, mudando o ponteiro aí das empresas. Eu fiz assim, eu fiz uma pivotagem no meu negócio, né? Hoje, nos últimos já 3 anos, a gente está estabelecido como escola de negócio, a gente segmentou 100% para atender empresas, pequenas e médias empresas. Esse é o nosso foco principal. E outras, existem algumas médias e grandes que a gente faz alguns serviços particulares voltados só para vendas. Só para vendas. Só para vendas. E aí, nas pequenas e médias, a gente já enquadra um espectro maior. Então, hoje eu tenho um modelo de negócio que eu tenho um método, que é o BBP, né? Uma metodologia própria de gestão empresarial e crescimento da empresa, que ela é dividida em 3 Gs. Então, você oferece para as empresas soluções em Em vendas, vendas, treinamentos, formação de pessoas, liderança. pessoas. Depende do segmento. Você fala assim, ó, eu sou médio e grande. Eu falo assim, eu só te atendo com serviço de vendas. Perfeito. Aí eu sou nichado em vendas para médias e grandes. Algumas médias, e aí as pequenas, eu já faço um serviço maior de consultoria. Aí eu já consigo fazer um serviço de consultoria, treinamento e capacitações, de uma forma que eu consiga ajudar aquele empresário, aquele pequeno empreendedor. Então, o meu público ali de pequenos, vamos dizer, algumas médias, são de 5 a 40 funcionários.
acima de 40 eu só trabalho com vendas. É o que Então, move ponteiro. e assim, de 5 a 40, nós estamos falando de quase 80% das empresas do Brasil. É. 5 a 40 funcionários, né? Algo do tipo, em torno de 80% das pequenas empresas quebram com menos de 2 anos. Então, se essas empresas não obtiverem um treinamento, elas sobreviveriam. Você já viu uns vídeos no Instagram que os caras falam assim, eu fui no Ceasa e comprei 30 limão, 40 maracujás e agora eu fiz 10 garrafinhas de maracujás e agora eu vou vender essas 10 por R$10 e eu gastei só 40. Já viu esses vídeos? Não sei, de pequenos empreendedores? Aí eles vão lá e falam assim, saí para vender e fiz R$60 no dia. Bom, essa é a única competência que ele precisa ter. Ele precisa saber comprar e ele precisa saber vender. Esse é o cara one on one, né? Vai de 1 a 1, que monta uma barraca, monta uma feira. Beleza. Ele tem um nível de entendimento. Só que agora, se ele começar a fazer isso todos os dias, ele vai perceber que nem todos os dias ele vende todas as garrafinhas. E aí ele vai começar a ter estoque. Aí ele vai começar a ter perda. Nem todos os dias o fornecedor vai fornecer a qualidade que ele quer. Aí ele vai ter uma gestão de conflitos com o fornecedor. Então, a complexidade vai aumentando. Então, aquele nível básico da informalidade, igual pega a visão lá, como é que chama? Rick Chester, de vender a água e tudo, etc., é um nível de complexidade muito baixo. Ele não escala. Aí, se ele começa a pôr os meninos para vender água para ele, aí a história muda. Então, você falou agora há pouco sobre modelos, sobre planejamento, sobre treinamento do time. Então, esse cara, sozinho, ele não escala. Não. Então, hoje, do trabalho de vocês é contribuir com para esse nível de know-how. Existem os níveis de know-how. Vamos pegar assim, até mais fácil do que falar do empreendedor. Você tem primeiro o cara, ele é vendedor, depois ele é coordenador, depois ele é gerente, depois ele é diretor. São 4 habilidades totalmente diferentes. Porque às vezes você quer pegar o melhor vendedor, aquela velha história, pega o melhor vendedor e promove para supervisor. Você perde um grande vendedor e tem um péssimo supervisor. São habilidades diferentes, são níveis de know-how. Então, quando eu pego o empresário, eu vejo qual nível de know-how ele está. Qual é o nível que ele está? Ele está no nível sobrevivência? Aí ele não quer saber de processo manual, ele manda isso para PQP. Ele falou, eu preciso vender. Aí ele está no nível de sobrevivência, está no primeiro estágio. Aí depois já tem um que ele já está no segundo estágio, ele já consegue vender, já tem um marketing se consolidando ali e uma organização, mas ainda precisa estar descendo a operação para ajudar. Aí depois você tem o terceiro nível de empresário, que é uma pessoa que já quer otimizar mais o trabalho dela. O modelo de negócio dela já está bem validado, o marketing, vendas. Aí agora é uma questão dela criar os processos que vão administrar o business dela. Aí ela vai ter que criar processos, manuais, KPIs, indicadores. Então, assim, qual fase o empreendedor está? Ele precisa. Aí a gente identifica em qual fase ele está. Ele não tem essa percepção. Ele não tem essa percepção. A única percepção que ele tem é que ele precisa fazer alguma coisa. Toda hora ele está descendo para a operação. Acredito eu que é esse empreendedor que vai quebrar a empresa. Então, é esse comportamento que você vê quando você dá os treinamentos? Você está indo pro Vale das Sombras. Sim, tem uns assim, agora tem uns que vão dar certo, sabe, Vinícius? Tem uns assim que vão ficar ali a vida inteira desse jeito, mas não tem esse pensamento de escala. E quando ele vai num curso, ele abre a mente. Ele falou, não sabia que existia esse mundo, sabe? Você tira o cara do fosso e fala assim, olha para cima, e ele tá ganhando muito dinheiro. Você pega, às vezes, um cara que tem ali 8, 10 funcionários, o cara tá rachando de ganhar dinheiro. Se abrir a conta do sujeito, você assusta. Você fala assim, o quê? Você tem 5 milhões na conta? E você tá com 8 funcionários, nós estamos na luta. E fala assim, na luta. Só que ele não conhece nada de administração. Ele sabe só 2 coisas. Comprar bem e vender bem. Que é o básico. Que é o básico que dá certo. Principal. É o principal, né? Você vai assim, às vezes você vai em feiras. Pode ir na feira aqui no Canaã. Aí você vê umas barracas ali e fala assim, esse cara aqui... Não, rapaz, ele tem dinheiro demais. Olha só. Tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Você põe na feira do Canaã. Um dia eu fui lá, vi uma menina... Eu virei e falei assim, e aí, tal, nós estamos fazendo uma viagem para a China e tal, conversei com ela por alto. Aí ela falou assim, eu acabei de voltar do Egito. Eu falei, que é isso? E ela, assim, toda bem vestida, bem rústica, né? Porque aparentemente com os olhos a gente julga, né? A gente avalia e fala assim, não é um empreendedor. A gente vai lá, julga a pessoa pela imagem, mas depois eu assustei ela. Porque estive no Egito, depois eu passei em Israel. E há 6 meses atrás estava na Itália. Eu falei, caramba! Aí eu falei, isso aqui é só um disfarce, tá ganhando bem dinheiro. Ou seja, então às vezes a pessoa sabe ganhar dinheiro, mas ela não sabe criar os métodos que vão fazer ela crescer e chegar no próximo nível. Então acho que assim, quando você faz um podcast desse, eu acho que é muito importante para aquele empresário que está começando
E é óbvio, para aquele cara que é grande, também assistir, porque muitas vezes você cai porque esquece alguns princípios básicos, né? E tem que estar revisitando. Tem que estar revisitando. Qual conselho você daria para esse empresário que está nos assistindo, que ele não consegue sair do próximo nível? Olha, eu vejo Que é a assim, grande realidade. não, e aí é um ponto que eu vou usar um conselho que você falou aqui. Se junta a outros empresários. Muito importante você mudar de mesa. O famoso mudar de mesa, é um dos grandes investimentos que você está fazendo. Você já não quer mais fazer investimento tanto em consultorias, essas coisas. Você já entendeu que os próximos níveis de conhecimento você não vai acessar só nos livros, vai acessar direto com outros empresários. Então eu falo assim, se a pessoa quiser sair dali, muda de mesa. É a famosa e velha frase, você é a média das pessoas que você anda, cara. Isso é verdade, isso é pura verdade. E o empresário, ele não enxerga o que eu costumo chamar de ponto cego. Então, ponto cego ali que ele está negligenciando, uma premissa que ele não está percebendo. E na sua empresa, como não está bem estruturado, tem uma cadeira vazia que deveria estar preenchida para suprir uma dor ali da empresa. Então, eu concordo totalmente com Fala aí uma essa. virada de chave que você teve, por exemplo, numa mentoria dessa. Que, tipo assim, pagou o programa, tipo, pá! Como não errar? Como não errar? É isso aí. O que você daria? Ah, eu tenho uma fortuna na conta. Você daria todo o seu dinheiro para não errar mais na vida? Eu daria. Aí você vai ganhar muito mais, né? Vai ganhar muito mais. Vai ganhar muito mais. Então, como não errar, hoje eu acredito que é um dos grandes insights. E por falar em insight, qual insight aqui no nosso bate-papo, que está muito interessante, você poderia dar aí um insight ou uma dica aí para um empreendedor que quer sair desse limbo, que não quer cruzar o Vale das Sombras, porque daqui a pouco a empresa dele está participando da missa do 7º dia. Vou te falar, vai cruzar o Vale da Sombra, porque eu acho que todo mundo vai ter essa passagem. Porque todo mundo, hoje o pessoal gosta de... O pessoal vê as pingas que o Vinícius toma, mas não vê os tombos que ele leva, né? O pessoal vê as glórias do empreendedorismo, mas não vê os tombos que você tomou. Eu falo assim, que o empreendedor, nós estamos falando do empreendedor, não do empresário, que todo empresário também tem que ter o espírito empreendedor. Ele precisa de um núcleo de habilidades. Primeiro, objetivo principal definido. É a primeira coisa, todo empresário tem que ter uma meta. Todo empresário tem que ter um alvo, ele tem que saber onde é que quer chegar. Quantos milhões eu quero faturar? Qual o lugar que eu quero estar? Ele tem que ter concreto. Segundo ponto, ele precisa acreditar. Deixa eu anotar aqui. Objetivo principal definido. Todo grande atleta, todo grande empresário, todo grande vitorioso vendedor, ele tem um objetivo principal definido. Ele tem um sonho, ele tem um alvo, ele sabe onde quer chegar. Segundo, ele precisa trabalhar a autoconfiança. É o que você falou aqui no início. Uma das coisas mais importantes é acreditar. Ele tem que acreditar de forma implacável que ele vai alcançar aquele objetivo, que ele vai alcançar. Terceiro, mudar de mesa. Sentar na mesa de pessoas que vão fazer ele crescer. Então é o seguinte, qual mesa que você está sentado? Se for uma mesa, infelizmente, só de sua família só tem pobre, e seu objetivo é ficar rico, você está na mesa errada. Eu não estou falando para você abandonar a família. Todo domingo você pode encontrar a turma. De segunda a sábado você tem que estar em outra mesa. Quarto, você tem que trabalhar mais do que todo mundo. Mais do que todo mundo. No início não tem jeito. E até depois do final, nós estamos falando do Altair, que é bilionário, trabalha muito ainda. Muito. É um monstro no trabalho. Então é fazer além da obrigação. Então todo mundo está indicando trabalhar 6, você vai trabalhar 10. Fazer igual Elon Musk, você vai dormir no escritório se for preciso. Porque não tem como vir uma grande fortuna se não vir também muito trabalho. 5. Aí você vai ter objetivo, você foca. Concentração. O empresário precisa focar naquilo que ele quer e concentrar grande parte da energia no objetivo. Chamar de hiperfoco. Hiperfoco. Tem que ter hiperfoco naquilo que ele quer. 6. Ele tem que ser um cara assim, igual o Vinícius, viu? Ele tem que ter personalidade agradável. Tem que se vestir bem, cuidar da imagem, ter um bom sorriso, ter uma boa desenvoltura. Tem que ter personalidade agradável. Se você for uma pessoa que só repele os outros, ninguém quer. Isso é muito importante. Outra habilidade. 7. Administração financeira. É muito importante o empresário ter isso. Ele não pode gastar mais do que ganha, ele tem que ter uma reserva boa, ele tem que fazer uma boa gestão do dinheiro dele. Porque se ele não fizer uma boa gestão, ele começa a passar um aperto. Então, assim, é importante juntar. E não é só juntar o capital próprio, não. A empresa também tem que ter reserva. Então, assim, quanto que eu tenho que ter de reserva? No mínimo 4 meses de custo fixo da sua empresa tem que ter para você ficar tranquilo. Não é uma obrigação, mas é importante. Que vai chegar um momento que sua empresa pode fechar no prejuízo, você precisa pôr um aporte.
Então, isso é importante, essa é uma outra habilidade que eu vejo. Outra coisa, tem que aprender a ser líder. Tem que aprender a habilidade de liderar, porque, igual eu falei, no início é só você, mas depois de um tempo você tem que fazer gestão de pessoas. Você tem que ter liderança. Como é que você vai fazer suas atividades se você não lidera os outros? Tem que saber conduzir um grupo de pessoas para o mesmo alvo. Nono, criatividade. Tem que ser, como diz o Altair, diferente dos iguais. Se você não for diferente dos iguais, a pessoa não opta por você. Você não tem vantagem competitiva. Nenhuma, não tem diferencial. Você tem que ter um diferencial. Então, assim, qual que é o meu fator criativo aqui? Igual o Anderson Franco lançou o Upfit, né, que é um modelo de negócio que você está adquirindo, que está gostando. É uma academia ela é um ecossistema de academia. Ela é um ecossistema. Então, as outras academias não estão entendendo o jogo do o mundo wellness. Exato. Aí, criatividade. 10º, tem que aprender com o fracasso. Porque, assim, eu vou falar, muita gente está assistindo aqui o Vinícius, falando, não, o Vinícius está bem, o Vinícius está ótimo, olha aqui para mim, o Vinícius está bem, o Vinícius está ótimo, mas você pode ter certeza, quanto mais próspero, maior a pressão financeira. Quanto mais você está em busca de dinheiro, maior a pressão financeira. Então você fica achando assim, quanto mais dinheiro eu ganhar, mais tranquilo eu vou ficar, né? Não. Quanto maior você ficar, mais pressão financeira você tem. A folha de pagamento, né, Vinícius? Já é o quê? Já é 7 dígitos de folha de pagamento, se bobear. Já é 7 dígitos, paga aí mais de 1 milhão por mês de salários. Então, é uma pressão financeira. Então, tem que administrar frustração, fracasso. Porque de manhã você fala assim, tô pobre, quebrei. À noite você fala assim, tô milionário. Aí no outro dia você fala assim, agora eu tô bilionário. No outro dia você fala assim, fudeu, agora vai quebrar tudo. Picos e vales. Picos e vales. Das emoções. O tempo inteiro. E aí o pessoal fala assim, nossa, o Vinícius tá lá na praia, mas você pode ter certeza que ele pegou um camarão, respondeu uma pessoa. Já delegou uma função, uma atividade. É a vida do empreendedor. Então, então assim, esses são um conjunto de habilidades que eu vejo no empreendedor. Sabe? É muito importante. O empreendedor tá aí. E eu também acredito que é estudar, buscar o conhecimento. Uma dica básica é transforme seu carro numa universidade. Transforme suas atividades físicas numa universidade. Escute podcasts como esse que você está escutando aqui agora. Ponha podcast dentro do carro. Hoje no YouTube tem tudo de graça. Só não prospera quem não quer. Então, assim, uma média, um livro de 300 páginas hoje, ele dura 9 horas de áudio. Então, quantos livros tem aí para poder escutar? Escutar audiobook. 9 horas é muito. Então põe no 2x, porra. E escuta 4 vezes e meio, 4 horas e meio. Eu lia ano retrasado, só com audiobook, li com os ouvidos, 27 livros, pô. Fazendo caminhada e tudo, indo no aeroporto, vai cá, volta ali. Eu chamo de hacks de produtividade. Hacks de produtividade, tem que ser, ó. Vamos lá, gente, ó. Não. E tem que ter senso de urgência, Vinícius, sabe? É outra coisa que eu gosto também. Isso que o Vinícius fez, que eu chamo ele uma hora mais cedo, chama a hora dourada. O Vinícius, ele entendeu. Ele deve ter dado um passo atrás, agora eu fazendo uma hipótese. Ele falou assim, poxa, eu preciso de um momento de autoaprimoramento. Então, provavelmente, esse momento é o momento que o Vinícius faz essas reflexões das decisões dele, que ele conversa com Deus. É o momento ali que ele lê aquele livro que ele está precisando ler, que ele escuta o podcast. Ele liga lá, talvez, o podcast dele, ou liga uma leitura da palavra de um salmo, alguma coisa, toma um café com calma. É o momento que ele está se preparando. Então, assim, eu vejo também ter essa hora dourada. E aí, se você é pobre e você está no aperto, se ele está acordando 1 hora, mas você tem que acordar 2. 2 horas. Olha, para você que nos acompanhou até aqui, deixar aqui o agradecimento meu e do João. Vocês tiveram lições valiosíssimas. Aproveitem, tomem nota, papel e caneta na mão, porque o que o João nos ensinou aqui hoje, o que nós aprendemos, pode mover o seu ponteiro. Então não deixe de curtir, compartilhar, já segue lá o Resendecast, o João Paulo Pruden. Tá? João, eu queria agradecer sua presença. Eu que agradeço. Valiosíssimos. E deixa eu te fazer um elogio também. Deixa eu fazer um elogio, ó, de todas as categorias. Vamos lá. O Vinícius tem meta para esse ano, eu tenho certeza. Ó. Ele já preencheu o primeiro requisito de valor de sucesso. Segundo, confiante. Terceiro ponto, importantíssimo, o Vinícius falou. Ele tem um mastermind, tem um grupo de pessoas. 4, trabalha muito, faz mais do que todo mundo. Ele falou assim que termina o outro dia dele lá em Maringá, só lá para as 11 horas da noite. Ou seja, personalidade agradável, você vê o look dele, o traje, visagismo, cara elegante, simpático, super gente boa. A administração financeira, com certeza, é muito boa, e assim vai compondo. Então, você vai percebendo que, e um dia ele vai contar, que aconteceu em Osasco, a capacidade de resiliência que ele teve com fracasso e frustração.
Então, assim, você percebe que dos 10 itens que eu falei, 7, 8, 9, talvez todos o Vinícius preencheu. Então, você percebe, é literalmente regras do sucesso. Então, indico o podcast para quem quiser se desenvolver, quem quiser evoluir, quem quiser crescer, está do lado desse gigante aqui, que eu admiro muito. Poxa. Que muitos não acreditaram lá atrás e hoje está dando aula. Parabéns, meu querido. Valeu.